Hoje vamos conversar com meu amigo Wilker. E aí, Wilker? Vamos? Sejam Sendo bem-vindos. recebido na casa dele. Que privilégio, viu? Lugar diferente, pessoa diferente, que com certeza é um líder indescritível. Meu amigo Wilker, Muito obrigado, Alexandre. como é que você está? Tô ótimo, graças a Deus. Eu digo sempre assim, uma pergunta assim, e Alexandre, como é que você está? Eu digo, melhor que ontem, né? Boa resposta. Boa resposta, né? Hoje nós vamos falar de liderança também. E para ter liderança, nós vamos ter que ter também um processo. Tudo é através de um grande processo. E nós vamos fazer uma pergunta ao Wilker sobre um processo que eu achei extraordinário, que vocês estão vendo atrás de nós. Esses quadros maravilhosos. Fala dele para mim. Alexandre, eu vou começar te respondendo, contando a história de como foi que surgiu o sentimento de fazer isso, certo? Em 2022, eu estava terminando o curso de Master Coach e eu fui levado à seguinte pergunta: se eu fosse me definir em um texto, que texto eu seria? Bom, E no treinamento a gente era levado a escrever um texto que conseguisse sintetizar quem você é. E eu fiz esse texto no curso e quando o curso terminou eu voltei para casa, fiz esse curso em Curitiba, eu voltei para casa e quando eu voltei para casa eu disse assim, rapaz, eu não consigo me definir no texto. Então, para me ajudar, eu comecei a relembrar todos os textos que mudaram minha vida. Então, se você olhar, eu tenho 100 quadros aqui, certo? Expostos na sala. E esses 100 quadros são os 100 textos que mudaram minha vida. Só que quando eu comecei a pensar na exposição, no significado de como isso ia ser colado na parede, eu comecei a achar razões para que isso acontecesse. Intencionalidade. Porque se eu colocasse de qualquer forma, não seria o Wilker, não seria eu, não seria autêntico. Então a primeira coisa que eu fiz foi o seguinte: eu vou dispor isso como uma série de Fibonacci. Então, se você olhar e se você contar, você tem 10 quadros, eles estão no formato A3, 20 no formato A4, 30 no formato A5 e 40 no formato A6. E metade deles estão na horizontal e metade deles estão na vertical. E se você olhar direitinho, você só tem uma única linha contínua, do Sim. começo até o fim, vamos ver. que é a linha do tempo. Foi como esses textos eles foram entrando na minha vida e eu fui absorvendo o ensinamento de cada texto. Na parte de cima, foram textos que vieram em momentos muito agradáveis da minha vida, né? Vou parafrasear Carl Jung. Foi no meu momento de luz. E os de baixo foi no meu momento de sombra, né? Em momentos difíceis, em momentos de dificuldade, em momentos que eu tive que me desenvolver como pessoa e como líder. E se você observar, eles estão tudo misturado, grande e pequeno. Isso não quer dizer que o texto do grande é mais importante, que o texto do pequeno é menos importante. Mas significa que foram os tempos de reflexões que eu levei para amadurecer o que cada texto tinha. Então, tudo isso, a montagem disso, tem toda uma intencionalidade atrás de como ele está disposto, a sequência com que ele está disposto. Aí vem a questão qualitativa agora, né? O que é que tem escrito? Então, eu tenho provérbios, eu tenho versículos bíblicos, eu tenho ensinamento de Jesus, eu tenho muita coisa dos meus pais, que meu pai falava, que minha mãe falava. Eu tenho Einstein, eu tenho Platão, eu tenho Sócrates, eu tenho Sêneca, eu tenho Cecília Meirelles, eu tenho Eduardo Leff, que foi o meu grande tutor na minha vida como profissional. Então tem de tudo aí, tem muita coisa. Charles Chaplin, Charles Chaplin. Augusto Cury, que eu vi aqui do meu lado. Pois é, então se você for para a definição do que é essa desconstrução de Wilker em 100 textos, é o seguinte: se você conseguir ler os 100 textos e compreender a mensagem dos 100 textos, você obviamente vai me conhecer um pouquinho melhor. Só um pouquinho, né? Só um pouquinho. Eu achei interessante a questão quando você falou Charles Chaplin, porque nós conhecemos e vimos os filmes de Charles Chaplin.
E não só que a gente tem um conteúdo extraordinário, as filmagens dele, como também tem algo a falar nela. E poucas pessoas, nessa atualidade, eu vejo falar sobre Charlie Chaplin, né? Eu, assim, é como se fosse assim, já passou, ninguém lembra mais, mas foi muito interessante eu ver, dentro do seu contexto, Charlie Chaplin. Porque eu admiro também, e sou um admirador, não só dos filmes, mas do que os filmes transmitia para que a gente pudesse entender melhor. Um filme que ninguém falava, Correto. um filme preto e branco, tudo para hoje não dá certo, que naquela época foi um filme extraordinário porque a gente fazia o quê? A gente pensava, a gente construía em nosso cérebro o que é que estava acontecendo naquela filmagem. Então, se hoje tivesse filme de Charlie Chaplin, eu acho que não teria o glamour ou o significado que teve naquela Não época. teria intensidade, né? Não teria intensidade. Era outro público, era outra forma de pensar. Mas o que ninguém pensa é justamente isso. Charlie Chaplin fazia cinema mudo. Aí as pessoas pensam que ele nunca falou nada, que ele nunca mandou nenhuma mensagem, pelo contrário, né? Então a ideia de Charlie Chaplin de dizer que a vida é um grande palco, é uma grande encenação, e que a gente não ensaiasse viver, e que a gente realmente procurasse viver de verdade. E como todo espetáculo tem começo, meio e fim, e a vida é um espetáculo com começo, meio e fim, e que eu tenho que ter muito cuidado no que eu estou encenando, na mensagem que eu estou mandando, no que é real, no que é encenado. Foi o que eu captei de Charlie Chaplin como um grande ensinamento para a vida. Então, muitas vezes, quando eu vou dar palestra, antes de começar a falar, eu penso muito em Charlie Chaplin, no que ele me ensinou, né? De levar muito a sério a mensagem que eu estou passando e de aproveitar o palco na vida, de viver o momento, de ser idêntico, de ser verdadeiro, de refletir apenas aquilo que eu vivo, de falar apenas daquilo que eu vivo. Então eu aprendi muito com o Charlie. Eu achei interessante, eu gostaria que você falasse ali para aquela câmera. Certo. Quando você for fazer o curso lá em Curitiba, o dever de casa que passaram para você, tá certo? Eu vou fazer também. Tá Certo. Eu vou fazer também. Achei Já vou super dizendo, interessante. é desafiador. Eu quero que você passe esse desafio também para quem está nos ouvindo e vendo, né? Porque tem gente que gosta de ser desafiada. Pronto. Eu sou uma delas. Né? Vamos ver se você é aquela pessoa que gosta de ser desafiada. Agora, desafiada para o crescimento pessoal, para o grande líder que você quer ser ou você já é e quer aprimorar. Certo. Então eu vou fazer o seguinte, Alexandre, eu vou passar o desafio como um todo, certo? Que terminou que eu aprimorei esse desafio. Vamos lá. Qual é o desafio? Você vai ficar num lugar que você fique sozinho, certo? Você vai se desintoxicar de tudo, então não pode levar celular, não pode ter distrações, não pode ter pessoas. Você vai passar uns 15 minutos esvaziando sua mente, e depois você vai pegar lápis e papel e você vai escrever sobre você como se você estivesse escrevendo uma carta. Como se você estivesse escrevendo uma pessoa. Aí a grande dica nesse momento de você estar escrevendo é você não apagar o que você escreveu, você não riscar. Está escrevendo, não concordou, continua na outra linha e vai escrevendo, vai escrevendo, vai escrevendo. Não se permita mentir para você, ou ponderar as palavras, ou querer minimizar as palavras que você está usando. Muito provavelmente, a primeira palavra que você escrever, primeiro sentimento que você externalizar através de palavras ali, talvez sejam as verdadeiras. Aí vai vir seu senso crítico, vai vir seu sistema de proteção, querendo amenizar, querendo não enfrentar, querendo não dizer o que é verdadeiro, querendo mentir para você, para que você não confronte suas sombras, né? E depois que você fizer tudo isso, você dobra e não lê. Aí você vai guardar esse texto durante 90 dias, 3 meses. Depois de 3 meses você pega e você lê novamente. É fantástico. É uma experiência fantástica. Ok. Outra experiência que você falou no começo foi a questão de você
ver um texto, né, que representava você, né? Uma biografia ou um texto que você leu, correto? Eu também achei interessante essa, né? Mas esse desafio sou eu que estou passando, viu? Que é você encontrar um texto ou uma biografia que realmente fale sobre você, que você se sinta parte desse texto que foi feito ou dessa biografia que foi escrita. Né? Isso eu achei também Tá. interessante, porque foi que surgiu. Tudo isso. Lembrando o seguinte, tudo isso é um retrato, tá? É muito importante dizer isso para vocês. Isso é um retrato. Se o Wilker fosse fazer isso hoje, Sim. eu acho que teriam outros textos, eu acho que seriam 200 quadros, eu acho que seria outra equação regendo tudo isso, certo? Mas o importante tem um texto aqui, se eu não me engano é da Clarice, que ela diz o seguinte, eu nunca fui a mesma, mas eu sempre fui eu mesma. Né? Então mostra a necessidade da mudança, né? Da questão da metamorfose. Raul Seixas já falava isso, né? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Isso. Né? Então a necessidade de você mudar, eu não acredito nem que seja uma necessidade, eu acho que é algo inevitável. Você muda e você está em constante mudança, você nunca é o mesmo, nem que seja para o bem, nem que seja para o mal, mas eu não acredito que você se mantenha o mesmo tempo todo durante sua vida, tá? Agora, o que existe são mudanças que são realizadas por mim e mudanças que são realizadas, provocadas pelo meio ou pelas outras pessoas. Mas eu não acredito que a gente consiga se manter igual o tempo todo. O que é que isso quer dizer? É que hoje você vai escolher um texto e esse texto vai ter muito significado para você. E amanhã é outro. E amanhã será outro. Mês que vem será outro. Aí qual é o importante? É eu sempre estar fazendo essa prática e estar refletindo o que foi que eu mudei, o que foi que eu evoluí, o que foi que eu cresci. Isso que é o legal da prática. Na verdade, existe uma coisa por trás disso tudo, dessas técnicas, que é você criar o hábito da autorreflexão. E do crescimento. Através do autoconhecimento. Isso. Então, no momento que eu crio uma atividade aonde eu sou levado a escolher um texto que me reflete naquele momento, inevitavelmente eu vou estar fazendo uma alta reflexão sobre mim. Está evoluindo. Vou estar evoluindo. Daqui a um mês, esse texto não tem mais nada a ver comigo. Eu acho que esse outro texto tem mais a ver comigo. Aí eu substituo. Mas o que foi que aconteceu por trás? Eu fiz novamente o processo de autoavaliação, de autorreflexão e evoluí novamente. Perfeito. Então a ideia que tem por trás dessa, abre e fecha aspas, brincadeira, ou esse exercício de externalizar para você mesmo o que é que está acontecendo dentro de você e como você está pensando, termina que vai te trazendo esse hábito do autoamadurecimento, do autocrescimento, da autorreflexão, né? Aí daqui a pouco você começa a ficar maduro para fazer o que Carl Jung chamava de trazer à luz o que está na sombra, né? Então você começa a não ter medo de olhar o que está na sombra, que é tão importante quanto olhar o que está na luz. E você vai evoluindo como ser humano. Que ele chamou esse processo de individualização. Né? Você tem essa consciência que é importante olhar os dois. É isso aí. Um momento com crescimento pessoal com meu amigo Wilker. Campeão. Ok, meu amigo. Prazer enorme lhe receber aqui em casa. É nosso.